Boa tarde, meritíssimo. Consigo. Isso, ok, perfeito. Nos ouve e nos vê bem, né? Sim, senhor. Tá ótimo. Pode iniciar a gravação. Vamos lá. Ana Paula, o nome completo da senhora, qual que é, por favor? Ana Paula Passos. Ana Paula Passos, ok. Ana Paula, em relação aqui o Marcos Antônio Ramon, o Wagner Cardial e também o Felipe Rodrigues Vada, as pessoas que são acusadas aqui nesse processo, né? O Marcos e o Wagner julgamento no dia de hoje e o Felipe aqui que responde essa mesma acusação, só que em outro processo. A senhora conhece, sabe quem são? Eu conheço o Wagner, né? Conhece o Wagner só, né? Sim. Tá, perfeito. Parentesco com ele a senhora não tem? Não. Tá, tudo bem. A senhora saiu como testemunha, parece que o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, ok? Ok. Tá, quem conversa com a senhora a partir de agora, a doutora Soberta e Ticiane, são promotoras de justiça, tem a palavra. Obrigada, excelência. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Me ouve bem, Ana Paula? Ouço sim. Então tá bom, vamos lá. Ana, há quanto tempo você conhecia a Ana Paula e o Wagner? Eu não lembro exatamente o mês, mas eu conheci primeiramente o Wagner no ano de 2015, na Academia de Judô Lemanzuki. Ah, tá. Seus filhos faziam judô com os filhos dele? Inicialmente, não. O meu filho começou a fazer judô lá, e na sequência, as minhas filhas, que eram bem pequenas na época, quiseram fazer judô também. E naquele ano, a Fabiola tinha sido bicampeã pan-americana, alguma coisa assim. Então, ela era uma judoca muito em evidência na academia. Então, todo mundo conhecia a Fabiola e o Wagner e a Ana, que estavam sempre juntos. Eu ia muito pouco, quem levava mais era o meu ex-marido. E numa das vezes que eu fui, eu sempre gostei muito de judô, meu filho fazia judô desde os 4 anos, eu estava lá e eu sentei do lado dele. Eu não o conhecia ainda. E daí ele me mostrou, quem são teus filhos? E acho que as minhas filhas estavam fazendo uma aula experimental. Eu falei, são aqueles 3 ali. Você tem 3 filhos? Eu também. Como que é teu nome e tal? Eu me apresentei. Ele falou, minha esposa também se chama Ana Paula. Eu falei, preciso conhecê-la, porque eu estou tentando organizar umas mães para a gente vir fazer aula de judô, um time de mães. E tanto que depois a gente se conheceu dessa forma e começamos a fazer judô juntas. Então, na época, o Wagner e a Ana Paula eram casados ainda? Sim, sim. Eram casados, tá. E... Só um momento. A Ana Paula, a Ana Paula Campestrini. Aí vocês se conheceram, passaram a treinar juntas, tal, e aí vocês estabeleceram amizade, correto? Nós ficamos muito amigas, eu e ela, e nós, como casais, éramos muito amigos. Tá? Nós éramos 2 casais de amigos, eu e meu ex-marido, ela e o Wagner. E nós éramos um grupo de judô, nós éramos em 6 casais, se eu não me engano, todos com mais de 2 filhos, e era assim, uma amizade de todo final de semana, era churrasco na casa de um, churrasco na casa de outro. Nós ficamos muito próximos naquele ano, 2015 até 2016. Entendi. E o que levou a não ficar mais tão próximo a partir de 2016? Eu me divorciei. Você se divorciou. E como é que foi, assim, aceito por esse grupo de casais, Ana? O meu divórcio, deixa eu só fechar aqui. O meu divórcio foi um divórcio bem amigável. Aham. Só que, como nós éramos um grupo de amigos muito próximos, e, assim, eu optei por sair do meu casamento, foi uma coisa amigável entre mim e meu marido, mas eu tenho um jeito de me relacionar diferente com as pessoas, eu sou mais, como que eu posso dizer, tenho mais facilidade de fazer amizade, tudo. Eu procurei me afastar do grupo para ele ter acolhimento, tá? Porque foi uma separação que, feliz ou infelizmente, foi de acordo, mas quem tomou a decisão fui eu, então eu me afastei desse grupo
e inclusive da Ana na época. Me afastei bastante, porque ela e o Wagner acolheram muito o meu ex-marido. Ele foi morar num apartamento muito pequenininho, então quando ele estava com as crianças, todo fim de semana ele passava na casa deles. Então eu falei assim, deixa eu sair de cena, né? Estou mais bem resolvida com essa minha situação emocional e deixo os amigos para ele. E foi dessa forma. Tá. Apesar do Wagner e da Ana Paula terem acolhido mais o seu ex-marido, digamos assim, a Ana Paula Campestrini, tá? Chegou em algum momento com você e falou, amiga, não volta, retoma o casamento, não faz isso com a sua vida. Em algum momento ela se portou dessa maneira? Não, a Ana foi uma amiga, desde sempre, uma amiga muito acolhedora. Ela era minha amiga, simplesmente ela era minha amiga, e ela ia lá em casa com as crianças. Muitas vezes ela e o Wagner foram juntos lá em casa, quando já estava separado. Quem fez esse papel... Isso que eu ia perguntar. E o Wagner? Então, o Wagner chegou a marcar um dia que precisava tomar um café comigo, que ele precisava falar comigo, que não estava certo o que eu estava fazendo. E ele foi até a minha clínica, me buscou, me levou para tomar um café na Quer Dulce. E nós tivemos uma longa conversa naquela noite. Ele falou que ele me conhecia, que sabia quem eu era, que eu não podia fazer isso com a minha família. Eu falei, Wagner, assim, você não me conhece, você não sabe o que eu vivo. Eu não estou fazendo nada que eu não pensei muito. Eu falei, eu simplesmente amo o meu ex-marido como pai dos meus filhos. Eu não o amo mais como meu companheiro, eu não quero mais. Ele falou, mas repense isso. Eu falei, você está falando isso porque você tem um casamento bom. Ele, quem te disse que eu tenho um casamento bom? Ele falou, eu não sou apaixonado por ela. Eu me casei com a Ana porque ela teve a Fabiola. Casei anos depois, inclusive. Só que é muito mais fácil ficar tudo com a mesma pessoa, criar uma vida assim, a gente vai levando. Eu fiquei tão chocada com aquilo porque eu tinha uma ideia diferente. Porque era família propaganda de margarina, entende? Assim como a minha. Também era. Por isso que eu falo, ninguém sabe o que acontece dentro da casa das pessoas, né? E daí eu fui me afastando mais ainda. E daí também tive as minhas questões, né? Pessoais que não entram no mérito do casal ali em questão. Mas essa conversa do Wagner com você se deve, digamos assim, a um sentido de que ele veio insistir, né, te convencer a manter as aparências, veio falar a respeito da importância da instituição casamento, alguma coisa nesse sentido, Ana? É que, assim, tudo sempre fica mais fácil quando a gente se coloca em perspectiva, né? Hoje, conhecendo um pouco mais da história e tendo toda uma proximidade que a gente teve depois, né, depois da separação deles, inclusive, eu entendo que, sim, tinha muito dessa visão, muito de coisas que, quando você está na ilha, você não vê a ilha. Na época que a gente fazia judô, eu estava casada ainda e tudo, a Ana tinha umas tiradas, às vezes, que a gente ficava assim, né, nós, as outras mães, puxa, por que isso? Por exemplo, a Ana não usava pílula, ela não podia usar pílula, teve 3 gestações super complicadas, ela lutou muito para conseguir que ele parasse de ir na Opus Dei. Então, hoje eu vejo isso tudo, dessa instituição, desse manter aparências, como parte disso tudo, mas naquela época, lá, um ano depois só que eu os conhecia, não. Eu vi mais como um cara que, tipo, a gente tinha uma amizade, ele gostava de ter aquele casal de amigos e não queria ver isso desfeito, né? Assim, e também eu pus uma distância, tipo, até aqui você pode entrar, daqui para cá é minha vida, não tenho que dar satisfação, né? Sim, isso foi em 2016, né? Eu me separei em junho de 2016, o meu ex-marido ainda ficou uns 3, 4 meses morando na minha casa. Nessa época foi um pouco mais difícil emocionalmente para mim, né, para eu lidar com isso, com os meus filhos. E depois disso, quando ele saiu de casa, que daí eu me afastei dessa turma toda do judô. Tá. Quando que você se reaproxima da Ana? Olha, isso eu tenho muito claro como foi, porque os meus filhos, daí foi assim, os meus filhos, primeiramente os Oganauskas foram para o Morgenau, e na sequência, como meu ex-marido estava muito próximo, tudo, a gente conversou e tal, das crianças também mudarem de academia de judô. E até marquei com o Sensei Alan, tudo, a gente foi e optamos por, tá bom, vamos trocar nossos filhos de academia de judô. E daí o meu ex-marido comprou o título, ele
fez toda essa parte do trâmite da transferência de academia, porque os nossos filhos eram federados, então tem todo um trâmite dentro da federação. E eu comecei a ir buscar, levar, de vez em quando eu ia assistir treino, sabe? Então foi assim, de vez em quando eu ia, no começo. Depois que o meu ex-marido e o Wagner romperam, daí eu tinha que ir sempre buscá-los. Mas no começo eu ia e tal, e eu lembro que foi agosto de 2018, ia ter um campeonato, a etapa paranaense do Sub-13, se eu não me engano, que a minha filha ia lutar, ia ser em Foz. Uma semana antes eu estava lá sentada e a Ana sentou do meu lado. Quando ela sentou do meu lado, eu olhei para minha amiga, assim, fazia um ano que a gente não conversava, porque na época, o que aconteceu? Eu tive um novo relacionamento, eu estava bem, e o meu ex-marido não estava bem. Então eu bloqueei todo mundo nas minhas redes sociais para não ter nem acesso a uma coisa, porque eu não queria machucar ninguém. Então eu me afastei disso tudo. E dela, consequentemente. Quando ela sentou do meu lado, ela falou: oi, como que você tá? Ela me chamava de Anitta. Como que você tá, Anitta? Eu falei: minha amiga, que saudade de você. Ela: eu também tenho. Eu falei: você sabe que eu não me afastei de você, né? Ela falou assim: eu sei, a gente precisa conversar. Ela falou: você vai para Foz? Eu falei: vou. E daí, na ida para Foz, a gente ficou perto no ônibus, e lá no campeonato, que se eu não me engano, foi dia 22, 23 de agosto desse ano, foi um fim de semana, eu fiquei bastante com ela e com o Wagner, só que o Wagner não sentou junto com ela em nenhum momento, ele sentava atrás, mais em cima, e ela do meu lado. E nesse dia, aconteceu uma coisa, eu tenho que voltar um pouco, só para situar vocês como que foi esse approach nosso. Os meus filhos frequentavam muito a casa deles, né? E me contaram que tinha uma amiga da Ana e do Wagner morando lá, uma amiga que eu havia conhecido, tá? Você se lembra o nome? A Vera. Vera, eu tá. havia conhecido porque ela era casada, na época ela tinha um bebê de colo, e num dos churrascos eu conheci a Vera, o esposo, o Luquinhas, que era o filho e tal. E quando os meus filhos começaram a frequentar fim de semana sim, fim de semana não, a casa dos Oganauskas, eles sempre falavam: a tia Vera estava lá. E um dia eu falei: mas a Vera tá morando lá? Sim, a tia Vera se separou do marido, e como o tio Wagner e a tia Ana são padrinhos do Luquinhas, ela tá morando lá. E eu lembro que na época, assim, as crianças estavam como eu estava namorando uma pessoa, as crianças estavam numa torcida para que o pai conhecesse alguém e tudo. E eles começaram a falar: tomara que o papai e a tia Vera comecem a namorar, tomara que o papai e a tia Vera comecem a namorar. Eu falei: puxa, seria bem legal, né? Porque é uma pessoa que já é próxima, não sei o quê. E eles começaram nessa torcida. Uhum. E eles me mostravam: olha, tia Vera, olha nosso churrasco, olha isso. Tinha muita foto da Ana com a Vera nas redes sociais dela, que eu via pelos meus filhos, porque eu não estava mais ligada a eles nas redes sociais. E quando a gente sentou lá, voltando para Foz do Iguaçu, a Ana estava com um anel, tipo aliança de compromisso. E na época eu não fiz conta, eu olhei e falei: nossa, que aliança linda, já é bodas de prata? Imagina, ela tinha 37, 36 anos. Dela: não, amiga, é uma aliança. Ela respirou e falou: de amizade. Eu falei: ah, tá, né? Daí ela falou assim: eu tenho uma bomba para te contar. Eu falei: que bomba? Dela: eu vou me divorciar do Wagner. Eu falei: ai, Ana, não é bomba, depois que eu me divorciei do Jorge, isso para mim não é mais bomba nenhuma. Ela: não, mas a bomba não é essa. Eu tenho outra pessoa. Eu falei: só não vai me dizer que é a Vera. Me deu um insight, assim. Ela falou: como você sabe? Eu falei: não sei, veio na minha cabeça isso. Dela: então, é uma bomba, eu tô apaixonada por ela e tudo. Eu falei: meu Deus do céu, que loucura. Fiquei assim, né, como que vai ser, sabe? Já pensando assim, cara, meus filhos vão ficar loucos, estavam torcendo por uma coisa, os filhos dela, porque eles tinham uma família perfeita. E na semana seguinte, foi o show da Laura Pausini em Curitiba, e ela e a Vera tinham ganho os ingressos do Wagner. Porque... Ana, só voltando, quando a Ana Paula, ela te fala: eu tô apaixonada pela Vera, né, vou me divorciar do Wagner, ela te dá detalhes a respeito da relação dentro de casa, no seguinte sentido que eu quero saber: se o Wagner tinha conhecimento que eles se relacionavam, eles não, né? Elas se relacionavam. Se o Wagner também tinha algum tipo de relacionamento com a Vera. Ela te
trouxe alguma informação nesse sentido? Não, doutora, nesse dia a gente teve uma conversa muito rápida, Entendi. Porque, como eu te falei, o Wagner estava sentado na arquibancada em cima da gente. E na volta para Curitiba, ela veio no banco comigo. Uhum. E nesse dia ela me contou que ela sempre soube que tinha uma coisa errada com ela e não sabia o que era, mas quando ela se apaixonou pela Vera, tudo fez sentido, né? E daí, por exemplo, começou a falar que quando a gente era amiga, só a gente ia pra piscina, não sei o que, ela falava, nossa, eu te achava tão linda, não sei o que, eu falei, Ana, mas eu também te acho linda. Não, mas pra mim era diferente, eu não sabia o que eu sentia. Agora, quando eu me apaixonei por uma mulher, me envolvi com uma mulher, eu sei o que é. E eu tô decidida. Mas eu não entrei em detalhes, até porque assim, a gente estava voltando a se aproximar depois de quase 1 ano e meio afastadas. Uhum. Tá? E ela me falou desse show, que elas iam juntas, porque elas tinham ganhado o ingresso, e ela era muito fã da Laura Pausini. E foi numa segunda-feira, se eu não me engano, 28 de agosto. Foi na semana seguinte do campeonato. E nesse dia, veja, fazia 1 ano e meio que a gente estava muito afastado. E nesse dia, ela me avisou, ela me ligou chorando que ela estava indo pro show sozinha, que tinha dado o maior BO na casa dela, que ela estava indo sozinha, que ela estava com dificuldade de chamar um Uber, mas que ela conseguiu com o cartão da Fabiola, se eu não me engano isso, porque o cartão dela não estava dando. E quando ela saiu, ela estava sem conseguir chamar um Uber, ela estava chorando copiosamente no telefone. Ela me ligou, era mais ou menos 00:30, 1h. Eu fui buscar ela lá no Teatro Positivo, levei ela para casa. Quando eu estava chegando na casa dela, ela me pediu assim, não me deixa na frente do condomínio, porque o Wagner monitora as câmeras. Tanto que o BO que deu entre ele e o Jorge foi por causa disso. E eu não estava sabendo de nada. Você nem estava sabendo que o Wagner e o Jorge tinham brigado? Sabia que tinha rolado algum estresse. Porque estava um climão, e daí o meu ex-marido começou a se recusar a ir para o judô buscar as crianças, o que para mim dificultou muito a minha logística, porque eu tinha que sair lá de Santa Felicidade, onde eu morava, para ir lá no Morgenal, no Cristo Rei. Então, de noite, 10 da noite. Então, assim, eu estava meio de saco cheio com essa história e não estava conseguindo entender muito bem o porquê. Eu sei que eles chegaram a quase às vezes de fato lá no clube, porque o Wagner xingou o Jorge. Foi alguma coisa deles que até então eu não sabia o que era. E aí foi a Ana Paula que te contou o que era o BO? Não, levou um tempo para ela me contar. Nesse dia ela só me pediu para eu deixá-la longe. Eu deixei ela na esquina, não deu 2 minutos, ela me ligou, volta, porque eu tô fechada para fora de casa, sabe? E daí eu voltei e levei ela para casa. Ela dormiu lá e eu escondi ela dos meus filhos, porque não tinha como meus filhos no dia seguinte acordar e tá a Ana lá, porque a Ana era mulher do Wagner, amiga do pai, e de repente já tá na minha casa. E ela ficou lá em casa aquele dia, ela saiu durante o dia. E daí tem um emaranhado de coisas, porque foi muita coisa que aconteceu nesse mês, ali, final de agosto, começo de setembro. Ela voltou para casa, eles tiveram uma discussão feia, né? Não sei exatamente que dia da semana, mas o dia que ela teve a briga, que quebrou a máquina, que ela chegou na minha casa de táxi com uma trouxa de roupa, tipo num saco de lixo, eu queria levá-la numa delegacia fazer um BO, porque ela estava cheia de hematoma de briga. Ela não levou soco, mas ela brigou pela máquina, ele quebrou a máquina dela no portãozinho que tinha na escada. E eu falei, Ana, tudo começa assim. Falei, isso é agressão. Ela, não, mas ele foi no calor das emoções e as crianças estavam vendo, ele ficou nervoso, eu só não fiquei brava que ele quebrou minha máquina. Eu falei, ele quebrou a máquina, a próxima vez ele quebra você. E ela não quis ir fazer o BO. E ela te falava o porquê que ela não queria fazer o BO? Ela falou assim, o Wagner é uma boa pessoa, ele só tá frustrado porque eu não quero mais ficar com ele, eu quero sair de casa, e ele tá muito bravo porque a Vera saiu de casa também, e eu não entendia, né? E a Vera mentiu, porque a Vera disse que estava fazendo uma coisa, e ele viu pelas câmeras que ela chegou de carro com o Jorge. Daí eu, ai meu Deus do céu, tipo, sabe assim, era um problema que não era meu mais. Meu ex-marido era ex-marido, tava tocando a vida dele, eu tocando a minha. Mas como se fosse o quebra-cabeça encaixando. Só que só veio a encaixar no começo do 2021, quando ela me contou o restante da história, quando ela veio num segundo momento morar na minha casa. Entendi. Então
Assim, eu estou tentando ser bem sintética, mas nessa fase ela morou mais de 6 meses na minha casa, porque ela tentou voltar para casa dela, porque ela só estava com uma muda de roupa, né, uma trouxa de roupa que ela trouxe no táxi. E ela viu que aquilo começou a ficar insustentável. Daí o que ela fazia? Ela saía de carro. Eu trabalhava no hospital da Clinipam, ali na Mateus Leme, uma vez por semana. Ela levava uma mochila e deixava comigo para eu ir levando as coisas dela aos poucos para minha casa. Até que um dia ela chegou, ela falou assim, Ana, acho que eu vou voltar, o Wagner me propôs para não destruir a família, que eu posso ter a vida que eu quiser, que ele vai me manter e tal, desde que eu não exponha essa situação. Ela falou, eu vou tentar pelos meus filhos e tal, só que eu tentei ser o mais neutra possível. Eu falei, eu tô aqui, se você precisar, mas eu não vou me meter nessa situação. E ela falou por que o Wagner propôs isso? Porque ele queria que ninguém soubesse da homossexualidade dela, que ele não queria essa vergonha e tal, e ela achava justo, porque, assim, ele era um bom pai, os filhos tudo, e ela sabia que ela estava, tipo, estragando tudo, sabe? Sim. Por se assumir. Entendi. Então, para ele era uma vergonha que ela fosse homossexual. Sim, para ela também era. Ela demorou para ela aceitar. Era isso que eu gostaria também que você falasse, Ana. Ela falava disso com uma certa facilidade ou ela relatava para você também uma dificuldade de falar sobre isso com os filhos, com os amigos, com a família? Como que era? Na verdade, assim, a Ana era uma pessoa bem fechada. Quando eu os conheci, eu me dei melhor no início com o Wagner, porque a gente conversava bastante. Como eu te falei, o meu ex-marido era uma pessoa mais retraída e ela também era uma pessoa mais retraída. Eu sou uma pessoa mais articulada, eu gosto de falar e tal. Então, eu me dava muito bem com o Wagner, a gente conversava e tal. E a Ana já tinha perdido os pais. E eu tentei algumas vezes falar com ela sobre a família dela e ela fechava em copas. E o Wagner falava assim, deixa, eu já tentei levá-la em psicólogo para trabalhar isso, mas não dá, ela é muito fechada. Depois eu vim a entender, ela tinha uma dor, porque ela foi praticamente impedida pelas circunstâncias de estar com a mãe no final da vida, entende? Tipo assim, eu gosto muito dessa frase, vou ser repetitiva, a gente não vê a ilha quando está na ilha. Uhum. A Ana não via o abuso que ela estava submetida, e eu demorei para ver também, porque quando você está ali dentro, aquilo tudo é muito normal, quando você se afasta, você enxerga, te dá perspectiva. Ela tinha tudo. A gente brincava, meu Deus, quando fazia churrasco, ela chegava do Sans Clube com o carro explodindo daqueles eletrodomésticos maravilhosos, aquelas coisas maravilhosas. Ela fala, nossa, Ana, que noite boa que foi essa, rendeu tanto. A gente brincava, os casais. Uhum. Porque ela ia para o shopping, ela não trabalhava fora, ela gastava assim, tipo, R$1.500 em lingerie. Ela não sabia, na época, quanto custava tudo aquilo. Porque ela ela se juntou primeiramente com o Wagner, ela tinha 17 anos, ela era atendente, estagiária, sei lá, no escritório de advocacia, onde ela conheceu ele. Entende? Então, assim, ela tinha uma vida muito boa, enquanto ela dançou a música dele. Assim como muitos amigos dele eram os melhores amigos, e eu estive nesse posto de grande amiga dele, e quando você não dança conforme a música dele, você ou vira inimigo ou é excluído. Ele não tem poder nenhum sobre mim. Eu me excluí da vida dele, não repercutiu para mim. E eu chego mais longe. Na segunda vez que ela foi morar na minha casa, foi o que prolongou um pouquinho a vida dela, tá? Porque na minha casa tinha guarda armado na porta do condomínio. Ana, e acabou. Eu quero muito explorar esse ponto que você colocou, que ainda não foi trazido, digamos, aos autos de maneira clara. Quando foi exatamente a segunda vez que a Ana Paula veio morar na sua casa? Então, a primeira vez, como eu falei, foi ali em agosto, setembro de 2018. Em março de 2019, ela falou assim, Ana, eu vou ter que dar um jeito de alugar um apartamento, porque eu preciso conviver com as crianças. E o Wagner, assim, ele não deixava as crianças irem na minha casa, tá? Eu cheguei a ligar para ele. Wagner, nossos filhos são amigos, nossos filhos cresceram juntos, os meus filhos dormiam na casa dele, os meus filhos viajaram com ele de carro.
Falei, não é possível você não deixar as crianças virem aqui, Ana, não se meta nisso. Foi a única vez que eu falei com ele. Isso é coisa nossa. E assim, a gente conseguia que ela, e a desculpa dele para ela é que os filhos dela não podiam estar na minha casa porque os meus filhos eram filhos do Jorge. Que eu não entendia o que tinha o problema disso, tá? E foi indo isso, até que ela falou, eu preciso ter um lugar para receber meus filhos. Ela fez um esforço, ela alugou um apartamento ali no Alto da 15, perto do Cristo Rei também, mobiliado, porque ela não tinha condição de comprar mobília. Ah, uma coisa que eu lembrei aqui, a Ana não tinha trabalho, né? Uhum. Ela era fotógrafa amadora e ela ficou sem câmera. E ela não tinha como trabalhar. Eu usei todos os meus pontos, aqui eu comprei um celular para ela poder trabalhar de Uber. Tá? Porque ela não tinha, nem o celular dela já era velho, não era bom, e ele cortou tudo, cortou conta bancária, cortou plano de saúde, cortou tudo dela. E eu lembro que eu comprei esse celular, ela estava com a Dodge era um carro velho, que não dá mais para usar no Uber, e que fazia 4 km por litro. Meu primo ajudou ela a ir lá, vendeu essa Journey dela, a Dodge Journey, comprou um Nissan March, branquinho, pequenininho, que ela usava para fazer Uber. E ela ficava constrangidíssima, eu não estou te ajudando em casa. Eu falei, calma, amiga, uma coisa de cada vez. Fica aqui, a casa é tua. E ela foi ficando. Daí, vamos lá. Daí ela, quando precisou alugar esse apartamento, ela já estava começando a caminhar um pouquinho com a graninha Uber. dela. Eu divulguei bastante nos grupos da escola, então ela conseguiu pegar umas corridas mensais, assim, de levar criança e tudo. Daí ela alugou esse apartamento, né? Só que, assim, tem uma coisa que tem que ser muito bem relatada aqui. No começo, a Ana deprimiu. Porque ela deprimida, assim. Ela não saía do quarto da minha filha. Porque ela saiu do casamento por ser fiel ao que ela se descobriu. Não estou dizendo se é certo ou errado. Muitas vezes eu falei para ela que ela jamais deveria ter saído de casa, que ela devia ter exigido que ele saísse. Mas ela falava assim que ela não ia fazer isso porque ela sabia que não tinha como manter a casa e ela não achava justo ela, sendo homossexual e ter estragado a família, sair de casa e destruir tudo. Então era melhor ela sair, porque ela falava assim, ele não vai me afastar dos meus filhos. E não foi o que aconteceu. E ela então sentia culpa. Eu acho que era um peso, entende? Porque ela estava lidando com tudo aquilo também, né? Ela se sentia mal pelos filhos, mas ela falou que ela levou 30 e tantos anos para descobrir quem ela era, que ela não ia voltar atrás naquele momento. E assim, ela largou uma vida que muitas mulheres tolerariam coisas muito piores, talvez, para ficar, mas por ser fiel ao que ela era, a essência dela. Mas, enfim, daí nesse meio tempo ela deprimiu muito. E eu e minha prima, a gente falava muito para ela, Ana, vamos atrás. O tanto que o Dr. Ricardo Kay foi a minha prima que indicou para ela. O advogado dela. Sim. Minha prima que indicou, porque era um advogado de confiança, falou assim, você precisa começar a se movimentar em relação aos teus filhos, porque daqui a pouco o Wagner vai usar todo esse teu afastamento como estratégia para dizer que você abandonou o lar. E ela não tinha condições, ela estava deprimida, pele e osso, assim, foi bem difícil aquele momento, eu tinha medo até que ela, assim, fizesse uma besteira, porque ela estava muito deprimida, porque, só para eu tentar resumir na minha cabeça, porque ela saiu do casamento para ficar com a Vera deu o pé na bunda dela e não atendia mais nem o telefone, entende? E nisso, teve uma festa na escola dos meus filhos, e nessa festa os meus filhos falaram que o pai ia com a namorada, que em questão era a Vera. Então, foi muito difícil. Foi um momento que eu lembro que, naquele momento, eu falei assim, eu consegui, naquele dia da festa, entender o que é viver o preconceito. Porque eu sou uma pessoa branca, bem-sucedida, que, tipo, dificilmente olhada com preconceito na rua. Naquele dia, ela não conseguia mudar. Eu dei o braço para ela, falei, entra, fica de cabeça erguida, que você não está fazendo nada de errado. E ela viu o meu ex-marido com a namorada dela, né? E eu dei a mão, falei, vamos lá, vamos olhar as barraquinhas da feira das crianças e tal. E nisso as mães da escola me olhando, porque a Ana foi mudando o jeito de se vestir. Ela sempre foi meio roqueira, assim, mas ela raspou o cabelo, começou a usar umas correntes. A gente olhava, a gente conseguia entender que ela estava diferente. E eu com ela, e eu separada, né? Então, assim, muita gente achava que a gente era um casal. E eu senti, assim, pessoas medindo do último fio de cabelo até a ponta do dedo, tipo, o que é essa aí, sabe? E eu
paga minhas contas? Não, então não tô nem aí, sabe? E foi indo, e ela foi se erguendo até que ela chegou no ponto de alugar esse apartamento. Só que ela não teve perna para manter esse apartamento. E nisso ela falou assim, Ana, o que você acha? Eu tô com aquele sobrado que era onde a gente morava, ele tá no meu nome, tá alugado, mas tá no meu nome. Tô pensando em, até acho que, na época ela tinha uma relação boa ainda com o seu Henrique, ele ajudava ela de pedir pro inquilino depositar o aluguel para mim. E foi assim que ela também teve perna para viver um pouquinho, porque ele não dava pensão, não, ele depositava em juízo quando saía os mandados de prisão. E quando ela viu que não tinha mais, porque mesmo no apartamento começou a ficar muito difícil a ida das crianças, tá? Assim, ela já estava com a Luana? Ela conheceu a Luana na época do apartamento. Tá. Do apartamento, mas ela demorou um pouco para engatar com a Luana ali. Daí, quando elas engataram o namoro, elas já foram logo para o sobrado. E daí ela conseguiu, que terminou o contrato desse aluguel, como a casa estava no nome dela, ela conseguiu tomar a casa mesmo sem ter entrado no acordo, entende? Porque nunca teve esse acordo. Nunca foi uma coisa assim certinha. Eu fico com isso, você fica com isso. Tanto que, para mim, a grande motivação foi tudo isso. Mas isso eu chego mais lá para. E daí ela estava nesse sobrado. E daí a vida também foi nos afastando. Porque ela entrou naquela loucurada de corrida de Uber. E ela trabalhava bastante. E eu com a minha vida. E começou a pandemia, né? Começou a pandemia. E na pandemia eu me casei. E eu me casei, foi um casamento meio rápido, tal, e ela conheceu o meu segundo ex-marido, porque eu fiquei só 2 meses casada nesse período. E quando eu me casei, a gente se reaproximou por causa da pandemia e tal. Ela estava muito, muito longe dos filhos, porque ela tinha medo por causa dessa coisa de ficar toda hora com pessoa diferente no carro. No começo da pandemia, tudo foi muito difícil para todo mundo. Sim. Ninguém sabia o que era, o que não era, o que ia ser. Então, ela estava com muitas saudades e sempre queixando, né? Como ela tinha dificuldade de acesso aos filhos. Quando ligava, não atendia. Quando ligava, não podia falar. Eu presenciei, assim, não posso dizer que foi 10, nem 20, nem 30 dessas tentativas. Foram muito mais, sabe? E daí, nessa meio de campo aí, 2020... aconteceu que eu tive esse casamento, ela estava lá no sobrado, a gente voltou a ficar mais em contato, até porque, como estava tudo muito restrito, a gente precisava dos amigos por perto. Sim. Eu tive um divórcio bombástico em agosto de 2020. Né? Nesse período do divórcio, ela ficou lá em casa, ela e a Luana ficaram comigo, porque eu descobri uma gestação bem na semana seguinte, eu me divorciei. Foi bem difícil, assim, e ela me apoiou bastante, e daí nessa época ela ainda estava, acho que ela ia para Santa Catarina, fazia umas corridas por lá, porque estava rendendo mais. A Luana ficou comigo um pouco, porque eu também estava bem abalada com a situação, só para vocês, ninguém, não é pertinente aqui, mas eu tenho medida protetiva contra esse meu ex-marido, então, assim, foi difícil, ela se preocupava muito comigo, né, e quando chegou dezembro, foi dezembro mais ou menos isso, eu já estava pior a minha situação processual e tudo, a minha logística, eu tenho 3 filhos do primeiro casamento, a Vera perturbou bastante a relação dos meus filhos com o pai, que até então sempre tinha sido muito boa, e eu estava com muita dificuldade de dar conta do meu trabalho, da gestação, da casa, da logística de 3 adolescentes. E eu lembro que um fim de semana ela estava dormindo lá em casa, ela foi me levar na drenagem linfática que eu ia fazer, e ela falou assim, Ana, eu estou muito, muito preocupada, que eu estou vendo que você está gastando com isso, com aquilo, e agora com um emprego, você está tendo que contratar empresa para limpar a tua casa, me contrata. Daí eu lembro que eu olhei para ela e falei, como assim te contrata? Me contrata, deixa eu limpar a tua casa. Daí você tá brincando, né? Como se você é minha melhor amiga? Ela falou assim, Ana, eu tô passando dificuldade. Eu prefiro que você pague para mim, que eu vou cuidar das tuas coisas como se fossem minhas, do que você pague para uma empresa que não vai limpar as tuas coisas como eu limpo. Daí eu lembro que ela foi lá, daí eu fui indo para massoterapia pensando como que eu podia ajudar ela. Eu falei, olha, Ana, eu posso, assim, o que eu gasto com a empresa é tanto por mês, eu te dou isso limpo na tua mão, só que isso é pouco para você viver.
faz o seguinte, não passa fome, pelo amor de Deus, conversa com a Luana, minha casa é grande, venham morar aqui em casa e aluguem o sobrado, que vocês vão ter uma renda, pelo menos para tocar a vidinha delas, porque elas estavam mobiliando a casa, fazendo as coisas e tal. E ela falou com a Luana, em uma semana elas mudaram lá para casa. Isso foi em janeiro, se eu não me engano. Então, mas é isso que eu quero saber agora, Ana. Então, ela até dezembro, ela estava ali frequentando a sua casa. Pouco por causa da pandemia, estava tudo muito restrito, mas ela ia na minha casa, eu fui algumas vezes no sobrado também. Tá. Ela muda em janeiro. Eu acho que foi final de janeiro, se eu não me engano. É que, assim, para mim, pessoalmente, foi um período turbulento, né? Porque a minha bebê nasceu em março. Né? Não, mas o que eu quero saber é o seguinte, Ana. A sua casa é uma casa de rua? Não, é num condomínio fechado de alto padrão, com segurança armada. Então, era isso que... Porque você fez essa observação, né? Quando a Ana estava comigo, ela estava num condomínio com segurança armada. Doutora, essa é uma dor que eu vou carregar para o resto da minha vida. Porque eu levei a Ana para dentro da minha casa. A Ana era a irmã que eu não tive, a minha melhor amiga, irmã de alma, tá? Assim, se eu tinha qualquer questão, às vezes eu estava ansiosa com alguma coisa, eu ligava para ela, ela me acalmava, ela com as questões do processo. A gente tinha uma sintonia fora do comum, tá? E quando ela foi morar em casa, ela foi um esteio para mim, porque eu pude curtir uma licença maternidade de 40 dias, como todas as pessoas autônomas conseguem, acho que no máximo, né? Foi dos meus 4 filhos, foi a maior licença que eu me dei, foi 40 dias. Eu estava tranquila, porque ela pegava meus filhos, levava no dentista, levava no treino, levava na aula, ela fazia compra de mercado, ela tinha meu cartão, e ela fazia chá para mim, que eu estava amamentando, ela me levou para a maternidade, ela era a minha irmã, meus filhos chamavam ela de tia. Né? Em relação... Então, você também chegou a frequentar o sobrado? Fui algumas vezes lá, até uma das camas que elas tinham lá, fui eu que dei para ela, do quarto da minha filha, que eu reformei. Sim. Esse sobrado, Ana, você se lembra se era um sobrado mais aberto, se era um sobrado mais para rua? Você se lembra como que era? Na rua, um sobrado na rua. Sobrado de rua. Ele tinha algum sistema de segurança? Não, nenhum. E assim, os filhos nunca foram visitá-la, né? Na Páscoa, que ela já estava morando comigo, tem foto no processo de família dos filhos com ovo de Páscoa e carinha de triste na frente do sobrado, dizendo que tinham que levar um chocolate para a mãe. Tipo, clara manipulação do sistema pelo Wagner, que estava advogando em causa própria na época. Sim. Então, o que eu quero saber é, até dezembro, a Ana estava no sobrado, ela estava com a Luana. Sim. E era um sobrado que tinha fácil acesso. Sim, na rua, era um sobrado de rua, tinha portão, né? Um portão só. Tá. Não tinha grade, aquela cerca elétrica, não tinha nada disso. Você se recorda se alguma vez a Ana comentou se, né, tentar entrar na casa, ou se ela desconfiava? Você se recorda se nesse dezembro de 2020 ela passou o mês inteiro em Curitiba, ou se ela estava fazendo corrida para Santa Catarina, se o sobrado, digamos assim, estava desprotegido? Você se recorda? Eu acho que em dezembro ela foi para Santa Catarina. Não tenho certeza, tá? Não tenho, porque assim, eu te falo, muitas coisas aconteceram na minha vida. Não tem problema. E eu não lembro. Eu acho que ela esteve em Santa Catarina, tá? Mas a Luana estava no sobrado. E elas se sentiam bastante seguras ali. Aquela segurança normal de quem mora na rua. Tem medo de entrar em casa, dar uma olhada antes de entrar no portão e tal, mas não passavam situações de medo. Tá. Então, vamos lá. Ana, o que a Ana... você falou que, né, o doutor Ricardo foi até indicação da sua prima, né? Então, ela entra com um processo contra o Wagner. Ela precisava, na verdade, assim... o que a gente batia muito na tecla para ela, assim, Ana, você precisa... Não adianta você lutar pelos teus filhos com as tuas mãos,
Porque isso, tipo, para a justiça, isso não é visto. Não adianta, sei lá, querer ver, e não tá registrado em lugar nenhum. Precisa ser contextualizado no processo, pedindo guarda compartilhada, regulamentação de visita. Eu sou médica, não sou advogada, mas a minha prima é juíza, então ela, tipo, tinha como dar uma orientação melhor. Então, vamos atrás de alguém que possa te orientar nessa situação. Então, o que ela queria? Ela não queria tirar dinheiro do Wagner, ela não queria nada. Ela não queria tirar coisas dele, ela queria o direito dela para ela poder ter uma vida decente com os filhos. Porque na circunstância que ela estava passando dificuldade e ela não tinha como competir com o pai que, tipo, levava todo mundo para fora todo ano e ela, tipo, tinha que levar os filhos comer miojo na casa dela. Sim, sim. Ainda mais com o pai dificultando essa ida, entende? Ela queria uma pensão decente, ela não tinha mais plano de saúde, ela tinha um monte de coisa que ela deixava porque ela não tinha como ir. Então, assim, ficou muito difícil a vida dela e ela estava tentando, lutando, porque ela não desistiu um segundo sequer dos filhos. Então, é nesse ponto agora que eu quero entrar. Então, ela entra com o processo, obviamente, né, pedindo ali os direitos dela enquanto mãe, né, enquanto ex-cônjuge e tal. Ela relatava para você as dificuldades que o Wagner estava impondo em relação às crianças, em relação à divisão de bens, em relação ao pagamento de pensão e também, tá? Ela chegava a relatar para você, ou você já presenciou, já notou, ouviu, o rechaço que o Wagner tinha, vou colocar o rechaço, tá? A ela, ao fato dela, né, ter assumido sua orientação sexual. Quero saber o seguinte, o Wagner, além de todos os empecilhos, ele ainda ali demonstrava um preconceito, uma homofobia a essa condição dela? Escancarada, né? Assim, ela me relatava e eu presenciei, né? Eu presenciei muita coisa. No dia 21 de abril, foi uma quarta-feira de 2021, eu ainda estava com dor nos meus pontos da cesárea, eu fui levá-la, porque era quarta-feira, era o dia que ela tinha direito a pegar as crianças. E eu fui levá-la no condomínio, porque tinha sido regulamentado de novo, porque, assim, eram tantas as peças no Projude de decisões, e isso e aquilo, e recurso, e eu lia todas as peças que ela me mandava, os PDF, e tinha saído uma nova decisão lá que ela tinha direito a ver, acho que era quarta-feira, finais de semanas alternados, era alguma coisa assim. E eu lembro, falei, Ana, eu vou com você. Falei assim, vamos fazer o seguinte, já que ele fala mal quando você tá com a Luana, não deixa aí com a desculpa da Luana, vou eu com você. O que ele tem para falar de mim? Né? Tipo assim, só porque eu sou separada, então, pelo amor de Deus, né? E fui. Cheguei lá, liguei o gravador do celular no meu celular e fui com ela até a portaria. O porteiro interfonou, ninguém em casa. Interfonou, ninguém em casa. Daí eu pedi pro porteiro assim, você me alcança o livro de ocorrência da portaria? E fiz, tá? Fiz toda estivemos aqui, tal hora, fulano não tá em casa. Daí ela começou, daí a gente foi olhar no status do Instagram, story, sei lá o quê, foto das crianças com a Florize que a Florize dava muita alfinetada nela nas redes sociais. Sim. Isso é família importante, não sei o quê, num evento do clube, acho que na chácara, na sede campestre, não sei. Pô, aquilo doeu. Na semana seguinte a gente fez a mesma coisa, não vamos desistir. Quarta-feira, vamos lá, porteiro, mesma coisa. Interfone, não tem ninguém atende. Não era nem interfone, lá não é interfone, é ligação. No condomínio deles não tem interfone. Era ligação do celular. Não, ele não está em casa. Me alcança o livro de ocorrência. Não, dona, não posso. Já me deu o maior problema semana passada. Quase fui demitido. Então, assim... Por ter feito a ocorrência. Sim, ela foi cerceada de todas as formas, entende? Uhum. Isso de ir ver os filhos no clube, assim, uma coisa que eu descobri pela mídia. Tinha foto do meu carro na frente do Morgenal no celular do Marcos Ramon. Eu não ia mais no Morgenal porque meus filhos não estavam mais lá. Ela usava o meu carro para levar minha filha na consulta, que era ali na Itupava, e ia, tadinha, ficava lá na grade olhando o Thiago jogar, mandava foto pra gente. Como que tinha foto do meu carro no celular desse cara que nem me conhece?
Pensa o pavor que foi para mim, que estava vivendo uma situação de violência doméstica na época, ter a foto do meu carro com o meu nome no documento que eles pegaram pela placa, no celular de um cara que está sendo acusado de um homicídio. Entendi. E mesmo ela relatando essas dificuldades chamar de dificuldades, tá? Que o Wagner impunha a ela em relação às crianças, em relação à divisão de bens também? Então, a divisão de bens foi um negócio assim, que foi muito obscuro, porque eu posso falar o que eu penso, assim, eu posso falar o que eu acompanhei nesses anos todos? Fala o que você acompanhou. Procura deixar a opinião, digamos, de lado. Mais fatos objetivos que você presenciou, sabe? Ele tinha um padrão de vida acima da média. Bem acima da média. Tá? A Ana não trabalhava e o Wagner fechou o escritório. E nós, no judô, nós comentávamos entre nós. Da onde que vem o dinheiro desse cara? Ele não tem ação. Ele não tem, quando tem uma ação ou outra, ele pede para os amigos que são advogados tocar. Da onde que vem esse dinheiro? E eu perguntei muitas vezes para ela, quando ela foi morar comigo, que a gente ficou mais íntimo, Ana, da onde vem o dinheiro do Wagner? Ah, não sei, acho que ele ganhou umas ações lá, eu não sei. Ela sabia que ele tinha dinheiro, mas ela não sabia de onde vinha. Pelo menos era o que ela me dizia. Tá? E assim, ela foi tentando sobreviver. Essa história do carro, eu não sei, deve estar nos autos da Trailblazer. A Zafira foi dada para o Alan e tirada do Alan. Depois teve a Trailblazer, que enquanto ficou com apreensão, a Blazer sumiu. Daí no dia que o oficial de justiça devolveu o mandado, porque não acharam a Blazer, eu estava com ela, eu fiquei 40 dias com licença maternidade, eu tinha tempo de fazer isso, porque na minha vida normal eu não tenho. Eu fui com ela, eu tenho vídeo disso salvo. Eu fui até um Morgenal de noite com ela e a Blazer estacionada lá na frente. Eu filmei, aí hoje é tal dia, de tal ano, eu tô aqui, a Blazer tá aqui. Entramos em contato com o Kay, ele falou, não adianta a gente ligar agora porque o mandado foi devolvido, então a Blazer pode circular. Então, assim, ela teve muita dificuldade a tudo, sabe? Isso de ligar e dizer que as crianças estavam estudando para a prova, de ligar e dizer que não podia atender, ligar e ninguém atender, assim, foram N vezes. Qual o problema dele levar as crianças, ficar uma tarde com a mãe na minha casa? Entendeu? A minha casa era na frente de um parque, podia ir num parque, não, tinha que ser na garagem da casa dele. Gente, ela foi uma mãe maravilhosa, ela viveu para os filhos, ela voltou a estudar uma época que ela teve dificuldade, o tempo entre a Fabíola e o Gustavo é grande, ela teve dificuldade para engravidar. Só que as gestações foram muito difíceis. Quando ela voltou a estudar, ela tinha os 2 meninos pequenos. Só que ela voltou a estudar e o Titi começou a ter convulsão. E daí o Wagner, muito carinhosamente, sugeriu, segundo ela, para ela parar, para ficar com o filho, que ele dava tudo o que ela precisava. E ela era uma mãe zelosa, ela ficava com o filho. O Wagner viajava com a Fabíola, ela ficava com os meninos. Mais de uma vez ela ficou com as minhas filhas também, porque o meu filho viajou com o Wagner de carro para ir para treinamento de judô no interior de São Paulo. Me dá até calafrio pensar nisso, mas foi de carro com ele. Então, quando você diz assim que o Wagner ele não deixava as crianças ir na sua casa para ver a Ana, né? Tem a relação, o que eu quero que você explique é o seguinte, tem a relação da questão, né, dele estar dificultando a convivência da mãe das crianças, mas também tem a história da Vera, de estar namorando o seu ex-marido? Então, essa história, para mim, até recentemente, que eu digo pouco antes dela morrer, era uma coisa assim, tipo, pô, o cara tá viajando, né? Porque, assim, ela me contou muito da relação dela com a Vera. Sim. Só que, pouco antes do assassinato, eu lembro de eu tava tomando banho, ela tava sentada na banqueta, assim, na frente do box, ela falou, ai, amiga, preciso te contar uma coisa. Eu falei, conta dela, mas você vai ficar com nojo de mim. Eu falei, ai, Ana, para, quem sou eu para julgar alguém? Ela falou assim, na verdade, não era eu e a Vera, nós éramos um trisal. Eu falei, como assim, Ana? Ela, sim, nós éramos nós 3. E eu falei, mas como? Dentro da tua casa com os filhos ali? Ela falou, sim. Só que eu me apaixonei pela Vera e me descobri.
E eu saí do casamento por causa disso. E o problema é que o Wagner não perdeu a Ana, ele perdeu a Ana e a Vera. As duas. Entende? Porque na hora que a Ana saiu para ficar com a Vera já tinha saído. Só que a Ana achava que ela ia esperar por ela, e ela já estava com outra pessoa. Tá. E essa Vera judiou muito da Ana depois. Muito. Mas em que sentido, Ana? Não atender, não responder. Entendi. Chegou a pegar uma sacola e deixou... ela deu para a Vera roupas maravilhosas, óculos maravilhosos. A Vera fez viagens para fora, acho que foi para a República Tcheca, se eu não me engano, teve um campeonato. A Ana ficou cuidando dos meninos e a Vera foi com o Wagner e com a Fabíola. Fotos dela nua, com a neve fora. Quem que tirou? Se estava só o Wagner, ela e a Fabíola? Entende? E daí ela me contou e me mostrou fotos delas nuas e tudo. E ela falou, você não tá com raiva de mim? Eu falei, Ana, pelo amor de Deus, é tua vida, não é minha. Então, nós éramos nós três, só que daí eu entendi a ira do Wagner com meu ex. Sim. Entende? Mas, assim, tá. Essa parte não me pertence. Agora, a minha amiga era a minha melhor amiga. Aham. E, Ana, deixa eu perguntar uma coisa. Mesmo com todas essas dificuldades que o Wagner impunha, né, bens, crianças e tudo mais, a Ana, como que ela se referia ao Wagner? Então, no começo, nos primeiros anos, sempre assim, mas ele é uma boa pessoa, porque o Wagner, ele dizia que tinha transtorno bipolar, já teve muita depressão, então, não, ele é uma boa pessoa. Assim, ela nunca o desmereceu como pai, nunca, nunca, e nem como marido, sabe? Ela falava assim, ele foi um bom marido, ele sempre cuidou de mim, só que eu não quero ficar com ele não aceita. Eles tiveram discussões homéricas no telefone. Eu lembro dela andando atrás da minha churrasqueira, assim, de um lado para o outro, enlouquecida, porque ela queria ver os filhos. E não. Ele chegou a propor para ela morar em outra cidade, para não ter a vergonha de ter uma mulher lésbica, uma ex-mulher lésbica. Enfim, quando ele começou a namorar a Florize, eu lembro que ela falou assim, amiga, tô vendo um raio de sol, de esperança. Você acredita? Ela é viúva, ela recém ficou viúva, ela tem filho pequeno. Justo que ela até organizou uma coisa eu não sei se foi aniversário, Dia das Mães, uma coisa pra mim, ela vai me deixar me aproximar dos meus filhos. Durou assim, foi a lua de mel, sabe? Só pra... Depois foi só... Nossa, o que ela tem de